Tudo bom, Acadêmico de Direito? Como vai você? Bom, como eu falei, para quem não me conhece ainda, meu nome é Rodrigo Corrêa, sou professor universitário e estamos aqui com a nossa iniciativa do MNPC Learning Law Civil. Então hoje, no episódio 2, na nossa segunda aula, nós vamos tratar um pouquinho, começar a tratar sobre a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que é o Decreto-Lei número 4.657 de 42. Então hoje nós vamos tratar justamente sobre a vigência da lei no tempo. Então faremos duas aulas, ou melhor, duas videoaulas sobre a vigência da lei no tempo, melhor, sobre vigência, e essa primeira sobre a vigência da lei no tempo, e a segunda, o termo da lei no tempo e no espaço. Pessoal, o que é vigência? Então vigência é a propriedade que a lei tem de irradiar os seus efeitos. Então, por exemplo, quando a gente, quando o Poder Legislativo cria a norma, ela se torna existente. E a partir de então, ela não irradia seus efeitos ainda, né? O público-alvo da lei, ou seja, os cidadãos residentes no Brasil, eles não ainda precisam respeitá-la. Por quê? Porque ela só tem existência. A partir da publicação e a partir da vacatio legis, que já falaremos o que é que essa lei ela se torna obrigatória em território nacional, ou seja, ela se torna apta a irradiar seus efeitos. Resumindo, aí ela tem vigência. Então, vigência é a propriedade que a lei tem de poder irradiar os seus efeitos no território nacional. Pessoal, e como que se inicia a vigência? Ou seja, a vigência no tempo. A vigência no tempo, via de regra, ela se inicia 45 dias após a publicação da lei em Diário Oficial. Então, publicou a lei no Diário Oficial, conta-se 45 dias, via de regra, né, para que ela comece a irradiar os seus efeitos. Tá certo? Isso é via de regra. Ou seja, se a lei não disser nada, não tem nada na lei escrito sobre vigência, né, ela entra em vigor na data tal, não tem nada escrito 45 dias após a sua publicação. Isso é a regra geral. Porém, na prática, as leis elas sempre trazem nos seus últimos artigos, ou o último ou penúltimo artigo, dizendo assim: essa lei entra em vigor na data de sua publicação, ou essa lei entra em vigor daqui a 90 dias, essa lei entra em vigor daqui a 120 dias, enfim. Diz lá a data geralmente, né? E geralmente a data é na data da publicação. Onde isso está escrito? Justamente no artigo 1º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Diz lá o seguinte: salvo disposição em contrário, ou seja, salvo quando a lei nos informe seus artigos, a lei começará a vigorar em todo o país 45 dias depois da data de oficialmente publicada, tá certo? Então, publicou a norma, 45 dias após isso, já se começa a irradiar os seus efeitos, ela já tem vigência. Isso se não tiver disposição em contrário, se a norma mesmo, a própria lei, tiver lá um dispositivo informando a data da sua vigência, então não será 45 dias, mas sim aquilo que diz no seu dispositivo. Pessoal, há também os casos, isso em território nacional, mas há também casos em que há países que aceitam, né, a vigência da lei brasileira. Nesses casos, nesses países, a lei brasileira ela passará a vigorar 3 meses depois da data da publicação. Então, publicou no Brasil, 3 meses depois dessa publicação é que essa lei começará a ter vigência nesse país estrangeiro. Lembrando que não são 90 dias, pessoal, são 3 meses. É o que diz o parágrafo 1º do artigo 1º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Não são 90 dias, são 3 meses. Tá? Por quê? Porque nós sabemos que tem meses que tem 30, tem meses que tem 31, tem meses que tem 28 dias. Então se conta em meses, não em dias. Olha o que diz lá o artigo 1º, parágrafo 1º. Nos estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, se inicia 3 meses depois de oficialmente publicada. Tá certo? Publicou em Diário Oficial, 3 meses depois é que essa norma começa a vigorar nesses países, melhor dizendo. Aí vocês me perguntam: Rodrigo, mas para que existe esse tempo, né, para que a lei produza os seus efeitos? Muito simples, pessoal. O nome desse tempo é vacatio legis. Vacatio legis, né? É o tempo de vacância da lei. Para quê? Para que a população local ela possa o quê? Se adaptar às novas normas postas pelo Poder Legislativo. Então esse período de vacatio legis, seja 45 dias, seja 3 meses, seja o prazo que a lei determinar, justamente serve para quê? Para que a população tome conhecimento dessa norma, né, e para que possa cumpri-la a partir da vacatio legis. Tranquilo?
Aí vem algumas perguntas. Por exemplo, se durante a vacatio legis outra norma venha e modifique essa que está em vacatio, como é que funciona? Para de computar o prazo, não para, o prazo continua? Nesses casos onde a lei já foi publicada e está em vacância, está em vacatio legis, se uma norma posterior vier e modificar algum artigo dela, a vacatio legis começa a contar novamente a partir da publicação dessa nova norma. É o que diz o artigo 1º, parágrafo 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Olha só, se antes de entrar a lei em vigor ocorrer nova publicação de seu texto destinado à correção, o prazo desse artigo e dos parágrafos anteriores começa a correr da nova publicação, ou seja, só daquele artigo modificado começa a ter vacatio legis novamente, o restante não. Agora, se vier uma lei nova que modifique inteiramente aquela lei que está em vacância, por óbvio que passa a contar desde o início, novamente, o prazo para a lei toda. Tranquilo, pessoal? Muito bem. Ok, a lei entrou em vigor. E aí? Alguém pode se escusar de cumprir a lei? Não. Uma vez decorrida a vacatio legis, você não tem mais aquela desculpa para falar, eu não sabia dessa lei, porque a vacatio legis serve justamente para quê? Para que a população tome ciência da lei e passe a cumpri-la depois que a vacatio terminar. Logo, então, uma vez terminada a vacatio legis, a lei deve ser cumprida por todos. Está lá, artigo 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece. Entrou em vigência, acabou. Não tem mais como você alegar o desconhecimento dessa norma. Tá? E para terminar a aula de hoje, para ela não ficar muito longa, o término da vigência. Quando que a lei termina a vigência da lei? Ou seja, ela não precisa mais ser cumprida. Nas leis que são temporárias, o próprio texto de lei lhe diz lá, essa lei perde a vigência na data tal, ou perde a vigência daqui a tanto tempo. Mas, via de regra, a lei é posta para ser cumprida ad eternum, para sempre, tá certo? Ela só perderá a vigência se lei posterior a ela vir a revogá-la. Tá? Então, se uma lei posterior tratar do mesmo assunto daquela lei, que está em vigência, ela perderá sua vigência, perderá sua eficácia, e aí a próxima lei que foi posta é que começará a viger, né, os seus efeitos. É o que diz o artigo 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Está lá. Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou a revogue. Tá certo? Só um detalhezinho. Quando essa revogação for total, né, nós temos, em direito nós chamamos ab-rogação, nós chamamos ab-rogação. Quando a lei é revogada totalmente, ab-rogação. Quando só modificar um artigo ou uma linha daquela lei, então nós temos a derrogação dessa lei. Tá certo, pessoal? Eu agradeço a audiência de vocês, espero que tenhamos contribuído aí para o conhecimento jurídico de vocês. Qualquer dúvida quanto à vigência, pode mandar esse e-mail, um e-mail para o e-mail que está aparecendo aqui, contato@mnpc.adv.br, que nós responderemos sua dúvida. E na próxima aula trataremos sobre a irretroatividade da lei e sobre a vigência da lei no espaço. Pessoal, até a próxima aula. Não esqueçam de curtir e compartilhar quem está assistindo no Facebook. Quem está assistindo no YouTube, por favor, dê um joinha se gostou e se inscreva no nosso canal para você ter atualizações sempre. Pessoal, muito obrigado e até a próxima.